Vou abrir a perguntas e também convidaria aqui aos dois participantes, sobretudo ao Beco, que faça comentários à intervenção que o Everardo fez. Patá, que tem grande experiência de liderança sindical, mais rápido do que todos, pediu a palavra lá. Depois, Salege. Bom dia, muito feliz. Eu tenho um discurso preparado, mas vou seguir a sua orientação, Sérgio, não vou fazer discurso. Muito rapidamente, eu vi, inclusive, por fim, na apresentação, na última apresentação, que na França estão tirando a minha pergunta, que eu farei de qualquer jeito, que é o tributo sobre grandes fortunas. Na Constituição existe. Então, eu pergunto aos dois companheiros, dois palestrantes, se é melhor tirar, então, da Constituição ou vamos fazer com que as grandes fortunas sejam um debate importante, porque tem questões, por exemplo, saiu matérias que 5 brasileiros, nas suas fortunas, têm o valor de 100 milhões de brasileiros, ou seja, 100 milhões de brasileiros estão no bolso de 5 pessoas apenas. E tem a questão também que quem tem avião, barco, etc., não são tributáveis, segundo se fala, não sei se isso é verídico, mas, basicamente, a questão da grande fortuna, que ela é um tema muito polêmico, mas nas apresentações não foi posto essa possibilidade. E, segundo o Sérgio, é bom fechar e fechei. Muito bom. Vamos recolher mais duas, Salege, aqui na frente. Também não, eu vou olhar, estou olhando. Eu tenho grande experiência como contribuinte. Né? Primeiro, o seguinte, eu acho que o sistema tributário nacional transforma todos os cidadãos no Brasil em potenciais criminosos tributários. Ou seja, nós não temos no Código Penal tanta agressão ao cidadão para ser criminoso, como nós temos a possibilidade de sermos criminosos na área de tributária. Essa é a primeira. O segundo, os senhores, e eu tive excelente cooperação com o doutor Everaldo, diga-se de passagem, quero agradecer publicamente, os dois estiveram no governo. Os dois certamente não mudaram muito das suas opiniões, puderam ter aperfeiçoado. Por que os senhores não conseguiram implementar essas ideias quando estiveram no governo? E terceiro, a pessoa jurídica não foi muito pouco mencionada aqui. Eu acho que qualquer reforma que fizer tem que levar isso sim em consideração também. Obrigado. Eu vou caminhar. Vamos lá. Então, aqui. Vamos lá. Não, aqui, ó. Tenho que. Estou fazendo aqui um traveling aqui da minha... Obrigado, Sérgio. Bernardo, bom dia. Enfim, parabéns pelas apresentações. Eu sou o Rodrigo do Pinheiro Neto. E eu acho que a reforma tributária é um tema sensível desde que, enfim, a gente teve a Constituição de 88 para cá, se fala nisso de forma muito recorrente. Eu acho que reformas, especialmente no processo, no tocante ao que o Everardo comentou, processo civil, enfim, mudou-se muita coisa na última alteração. O que a gente vê é que essas alterações não têm sido implementadas, inclusive no âmbito administrativo. O Código de Processo Civil é expresso a ser aplicável ao processo administrativo, tem um artigo específico para isso. A gente vê que o judiciário, talvez nessa linha de estar atolado de problemas ou de muita demanda, não consegue solucionar as questões que, para a matéria tributária, sempre se encerram no âmbito do Supremo. A gente não tem previsibilidade para o Supremo acabar de julgar os estoques de processo que estão lá para fins de repetitivo. Tanto reforma tributária quanto procedimentos é um tema super recorrente, a gente discute isso há anos, né? Se vocês participaram disso no governo, hoje estão envolvidos no tema diretamente, e acho que, seguindo a pergunta que foi colocada aqui em complemento, quer dizer, não só o que vocês viram de dificuldade no momento passado, mas hoje o Brasil está num outro momento. Vocês acham que o que falta em termos de políticos para que a gente possa, de fato, ter uma alteração? Né? É um ônus extremamente alto para o contribuinte, para as empresas, a carga tributária, mas o que a gente sente é que passa governo, sai um governo, entra um novo e a gente não tem alteração. Isso não vai para frente. Queria que vocês comentassem Muito bem. Deixa eu fazer uma questão de ordem que eu consulto a vocês. Minha preferência é a gente colher todas as perguntas, aí a palavra volta a vocês, vocês respondem o conjunto das perguntas, se aparteiam e concluímos. Pode ser assim? Você que manda. Então, se eu mando, vamos em frente. Aqui. Montoura.
Eugênio Montoro, sou professor da Fundação Getúlio Vargas. Nas minhas aulas, Bernardo, eu uso sempre um vídeo de uma entrevista que você deu para a Globo, contando da sua experiência. Você tentou fazer a reforma tributária. No governo Lula, você era o homem. Fez uma proposta e confessou, não consegui, porque eu tentei atacar tudo de uma vez só. Isso é o que você falou. Eu tento mexer muito no sistema, eu armo todos os adversários e não sai nada. Eu pergunto, não é mais coerente seguir o caminho do Everardo, que vai aos pouquinhos confirmando, mexendo aqui, mexendo ali? Porque uma reforma tributária, tal qual, mesmo esta que você fala, só para imposto de bens de consumo, isso vai mais de 50% da receita tributária e do pagamento tributário. Você está mexendo com 1,5 bilhão de reais. Não, a receita, trilhão de reais. Muito bom. Mais uma aqui, aí voltamos à mesa. Tem ali eu diria, na minha extrema esquerda. Depois eu pego o senhor aqui. Não tinha Ivo Loyola, eu sou contador aposentado, né? E eu queria fazer um comentário sobre a questão da reforma das obrigações acessórias, né? Provavelmente para as empresas, fora a discussão de fato gerador, essas coisas, esse é o item que tem mais custo. Então, por exemplo, eu trabalhava numa dessas empresas grandes, antes de me aposentar, realmente grande. Eu tinha quase 1.000 funcionários na contabilidade, 970, pelo Brasil inteiro, né? Eu fiz um levantamento lá e eu tinha 730 e poucos que trabalhavam para o governo, em obrigação acessória, né? A partir do momento que você implantou, esse é o grande custo que você tem dentro das empresas. Não estou contando aí o departamento tributário lá dos advogados, que era outra loucura, né? Eu só tinha 200 funcionários trabalhando efetivamente para a empresa. O resto era funcionário público pago pela iniciativa privada, né? A hora que você implantou o E-Fiscal, o E-Social, etc. e tal, todos esses sistemas deviam ter gerado imediatamente a revogação da obrigação de eu escriturar livro de entrada, livro de saída, livro de estoque, né? Isso é absolutamente desnecessário. E não tem nenhuma conversa em nenhuma das propostas de reforma tributária sobre essa questão. Obrigado. Última pergunta que eu havia me esquecido aqui. Bom dia, meu nome é Daniel Godinho, eu sou diretor da VEG e gostaria de fazer a seguinte pergunta. Bom, foi falado da reforma tributária em outros países e concordo com a visão do doutor Everardo, quer dizer, se há tributações, quer dizer, níveis de alíquota diferenciados, né? O efeito dessa reforma pode ser diferenciado para determinados segmentos. Para a indústria de transformação, certamente haverá uma redução na carga tributária e, portanto, enfim, um incentivo à competitividade dessas empresas. Também pegando o que o senhor disse sobre transformações do mundo, pensando na indústria 4.0, e agora é a indústria de transformação que será responsável em nos conduzir para esse novo mundo de rápidas transformações tecnológicas. Todos os países do mundo estão fortemente apoiando essa indústria nesse processo. Esse cenário global não indica que justamente a gente teria a necessidade de fazer uma reforma mais urgente, sob pena de ficarmos para trás, mais uma vez, em termos de competitividade relativa perante o mundo? Muito bem. Não, agora fechou. Fechou, Elga, desculpa. Meio segundo, começou, fala. Não é comentário, é pergunta, rápido. Não, a lentidão da justiça não é só no sistema tributário. Eu sei de casos de divórcio que leva 10 anos e deve ter com mais tempo ainda. É um problema da justiça em geral no Brasil. Bom, voltemos aqui à mesa para as perguntas. Como já está estabelecido, isso é uma premissa teórica, um axioma que o Everardo sempre fecha. Bernardo, você fala primeiro e o Everardo fala em seguida. Tá bom. Bom, queria falar aqui um comentário. Eu vou começar comentando, obviamente, a fala do Everardo. É difícil, né? Um componente inteligente, super qualificado, é uma coisa
complica a nossa vida. Mas, na verdade, o que existe muito é uma diferença de enfoque. O Everardo tem uma preocupação pertinente com segurança jurídica, eu acho importantíssima, e tem uma agenda de mudanças que eu coloquei no começo da minha apresentação como sendo parte da reforma tributária, melhorar a relação fisco-contribuinte, processo administrativo e fiscal. Eu tenho uma preocupação bem maior com a eficiência econômica, sem desconsiderar a segurança jurídica. E aqui, Everardo, eu queria dizer, o problema do sistema tributário brasileiro, ele não é apenas de melhorar o que nós temos. Nós temos um problema estrutural seríssimo, seríssimo. Não tem como você fazer a migração para a nova economia mantendo a segmentação entre bens e serviços. Por exemplo, mantendo o ICMS e ISS, sem que haja uma troca de créditos entre os serviços intangíveis e bens. Impossível. Isso vai ter, além de distorções na estrutura produtiva, isso vai gerar efeitos relevantes sobre a arrecadação. A partir do momento que eu deixo de comprar uma camisa e compro um software que me permite imprimir uma camisa numa impressora 3D na minha casa, se eu tiver 5% de alíquota sobre o software, que é o que a gente tem hoje, em vez de 20, sei lá, 18, mais não sei quanto sobre a camisa, eu vou ter um problema, inclusive do ponto de vista da arrecadação. Além do problema que o Godinho colocou, que é na verdade, não dá na nova economia para segmentar o que é bem, o que é serviço, o que é direito. Então, aqui, o meu problema nós temos problemas no Brasil que são estruturais. Aí eu vou para o segundo ponto. E mais, dizer que reformas tributárias amplas são perigosas, se a gente adotasse esse mesmo parâmetro em 1960, nós ainda estaríamos no imposto sobre vendas e consignação no Brasil. Nós não teríamos sequer feito a reforma tributária, que teve um efeito cavalar sobre o crescimento do Brasil nos anos subsequentes. Eu já peguei o Delfim Neto falando sobre o milagre econômico. Ele falou, o milagre econômico teve 2 motivos. Um deles foi a reforma tributária que foi feita antes. Só para dizer assim, isso deu... Sobre regime autoritário. Sobre regime autoritário. Aí nós vamos para a terceira questão, e aí sim temos uma questão, uma preocupação sobre o Congresso Nacional, e aqui eu aproveito para responder já o Eugênio Montoro. Sim, eu acho que só tem chance de passar uma boa reforma tributária nos termos que a gente está propondo, se isso for prioridade do presidente da República, ele estiver disposto a colocar capital político nesse processo. O que aconteceu no Brasil até hoje, pelo menos desde a Constituição de 88, reforma tributária nunca foi prioridade, de fato, de nenhum presidente da República. Teve discussão durante a época que o Everardo estava lá, teve discussão em que eu tentei conduzir na época da reforma tributária de 2008, e o fato é que não houve, nesse período, de fato, empenho, prioridade. Isso não foi, de fato, prioridade para o governo. Prioridade é prioridade. Eu vou botar capital político para poder aprovar uma reforma tributária com o mínimo possível de penduricalhos que vem. A pressão vem no Congresso, não temos dúvidas com relação a isso. Se você simplesmente mandar o projeto e deixar passar pelo Congresso, vai ser um horror. Concordo, Everardo. Até aí eu estou de acordo. O meu ponto é que nós chegamos num ponto de distorções alocativas da forma de organização da economia brasileira, que resultam no sistema tributário, além dos problemas de insegurança jurídica, que, se a gente quiser ficar como está, a gente está fora do parâmetro competitivo da nova economia mundial. Estamos fora. Nós não vamos conseguir acompanhar o que está acontecendo no Brasil. Para vocês terem uma ideia, o Brasil adotou o modelo de ICMS, IPI e ISS na reforma tributária dos anos 60. Na época que o Brasil adotou esse modelo, que era a recomendação de uma comissão que teve na Europa alguns anos antes, alguns meses depois, na verdade, a Dinamarca já adotou um modelo com IVA com base ampla de bens e serviços, e logo em seguida todos os países adotaram. E aqui, Everardo, a sua coisa de transportar de forma crítica um sistema tributário para o nosso país, o problema é o seguinte, o modelo IVA, com variações pequenas, é adotado em mais de 150 países do mundo e funciona. Agora, dizer que a gente não consegue adotar esse modelo no Brasil, porque o Brasil é um ser diferente de todos os outros países do mundo, é algo que, para mim, é um pouco complicado da gente dizer. Funciona, está muito bem estabelecido na literatura. Óbvio que vai ter especificidades aqui no Brasil, vamos tratar delas. Mas vamos tratar delas dentro de um bom sistema tributário, e não em cima dessa maluquice que a gente tem hoje. Eu acho que esse é o ponto. Eu estou dizendo, é verdade, não estou dizendo que não tem risco. Lógico que tem risco. Acho que tem risco político. Agora, nós estamos propondo um modelo com 2 anos de operação para testar o modelo, para corrigir problemas que eventualmente apareçam. Não estamos fazendo uma coisa que vão mudar de hoje para amanhã e vou ver o que acontece. Não é assim. Estão propondo um modelo com transição. Ou seja, tem motivos para a gente estar... vai dizer, é impossível adotar? Olha, a Índia acabou de aprovar agora
em 2016, implantou agora em julho do ano passado uma reforma tributária provavelmente tão abrangente quanto essa que nós estamos propondo aqui no Brasil. E foi aprovada por quê? Foi aprovada porque virou prioridade do Narendra Modi, do primeiro-ministro, que, aliás, quando era governador, era contra a reforma tributária. Ele, quando estava na Índia, ele era governador, ele era contra a proposta de reforma tributária que ele mesmo tornou prioridade quando ele virou presidente. E, aparentemente, ainda vão ter que esperar algum tempo, mas, aparentemente, o ambiente de negócio lá melhorou muito após a aprovação dessa mudança do sistema tributário, que, aliás, não é o ideal. Ainda é bem menos do que a gente está mais longe do ideal do que aquilo que a gente está propondo para o Brasil. Então, eu acho que é um pouco isso. Prudência temos que ter, obviamente temos que ter. Agora, acho que o modelo brasileiro não dá mais. A sua questão sobre competição tributária e guerra fiscal, agora, no ICMS, os benefícios estão legalizados por 15 anos, que vão ser prorrogados por mais 15 daqui a 14 anos. O que vai acontecer? Vou ser bem honesto. O que vai acontecer é que vai ampliar a concessão de benefícios fiscais pelos estados, e aqui não vai ser mais ilegal, porque agora está legalizado, e nós vamos matar a receita, a arrecadação do ICMS. Matar. Nós já tem encomendado, com o que foi feito, uma crise fiscal para os estados brasileiros nos próximos anos. Já está encomendado. Vide Rio e Minas. Não, o Rio e Minas estão ruins hoje. São Paulo vai estar aqui há 3 anos se não fizer nada que sinalize que nós vamos superar essa situação de que pode conseguir, de Goiás pode dar um benefício para roubar uma empresa de São Paulo, legal, sem custo. E do ponto de vista de Goiás, porque a tributação da origem, São Paulo não tem custo de conceder o benefício, ele ganha a receita. São Paulo perde, Goiás ganha e os estados no agregado perdem. Eu acho que temos um problema aqui, assim, eu queria... Agora, Everardo, a sua agenda é importante. Não quero tirar a importância da agenda da segurança jurídica e de melhorar a relação entre fiscos e contribuinte. A sua preocupação com e aí tem uma questão com o Eugênio Montoro colocou, porque você tem razão, Eugênio. Eu, quando fiz a reforma tributária de 2008, achei gerou muita resistência. Aí eu falei, dá para fazer uma reforma mais fatiada. Aí comecei a trabalhar nessa ideia. Aí eu comecei a ver que o custo político da reforma fatiada, na verdade, é tão grande, maior até, e o efeito muito menor de fazer uma reforma tributária. Eu fui e voltei. Essa é a verdade. Agora, o que eu percebi é que, de fato, eu não tive apoio na reforma tributária de 2008. E, do ponto de vista técnico, o desenho que apresentei aqui é bem melhor do que o de 2008. Bem melhor, não é um pouco melhor. Ele é bem melhor do que a gente estava propondo em 2008. E o Everardo tem uma preocupação com relação ao desenho jurídico, é absolutamente pertinente. Everardo, nós estamos tendo um monte de reuniões sobre o desenho jurídico da nossa proposta. Um monte, assim. Essa semana eu já tive 2 reuniões com um grupo grande de advogados tributaristas para discutir questões específicas do desenho do que a gente está propondo. E estamos corrigindo questões que estão imprecisas dentro do nosso conceito para poder, chegando no fim do ano, ter um desenho que fique de pé. Bom, respondendo aqui agora as questões específicas que foram colocadas, bem rapidamente, imposto sobre grandes fortunas, PATAR não funciona. Infelizmente, a experiência mundial é que não funciona, é muito fácil a pessoa mudar o domicílio. O Everardo deu o exemplo do Gérard Depardieu, é um exemplo, só um caso. Vai cobrar imposto sobre grandes fortunas, os donos das grandes fortunas vão tirar o domicílio do Brasil e ponto, acabou, a gente não vou conseguir tributar absolutamente nada. Infelizmente, é assim que acontece. A ideia é até boa do ponto de vista conceitual. Se a gente conseguir criar um imposto sobre grandes fortunas mundial, que todos os países adiram, talvez até seja algo a ser pensado. Enquanto isso não acontecer, inclusive Coreia do Norte. Inclusive a Coreia do Norte, exatamente. Se bem que mudar o domicílio para a Coreia do Norte... Melhor pagar imposto sobre melhor pagar o imposto sobre grandes fortunas. Aviões e barcos é uma besteira de uma decisão que o Supremo teve de que o IPVA sobre veículos automotores, eles decidiram que veículo automotor é só terrestre. Não sei por quê. Desculpe, isso aqui dá para corrigir. Faz sentido. Tem umas questões operacionais, onde vai ser recolhido, mas isso dá para corrigir. Salege, por que não mudamos o sistema tributário no governo? Acho que eu já respondi, Salege. Porque não teve, de fato, nunca foi, de fato, prioridade de governo. Não foi prioridade, pelo menos desde a Constituição de 88, não foi prioridade de governo fazer uma reforma tributária no país. Eu tentei, como técnico, mas, obviamente, sem ter o governo, de fato, por trás, é difícil de avançar. O Rodrigo, o que falta em termos políticos para a reforma tributária, o que falta de fato, ter isso virar prioridade e botar capital político. Pessoal, capital político é gastar dinheiro com emenda, essas coisas assim, tá certo? Assim, como se faz política no Brasil, infelizmente, botar capital na mesa para poder
aprovar. O Eugênio, acho que eu já respondi. O doutor Loyola. Doutor Loyola, tem a sua questão sobre que tem que revogar um monte de obrigações acessórias que ficaram depois que criou o SPED, a nota fiscal eletrônica, e agora o E-Social. O senhor tem toda a razão, mas tem gente trabalhando nisso. Tem uma associação que chama aqui em São Paulo, que chama GETAP, Grupo de Estudos Tributários Aplicados, que tem essa agenda, está avançando com essa agenda junto ao fisco. Infelizmente, no Brasil, tudo é meio lento, mas eu acho que é basicamente isso. Acho que o Godinho já falei. Obrigado. Everardo. Vou responder primeiramente, e as perguntas foram postas. Sobre imposto sobre grandes fortunas, eu subscrevo o que o Bernard falou. É um imposto completamente ineficiente. Produzir em termos de arrecadação na França representava 0,4% ou 0,5% da arrecadação nacional. Os ingleses adoram esse negócio. Os franceses sempre fazem, dizem, venham para cá, aí todo mundo vai. Esse é o chamado imposto inglês. Não funciona. Simplesmente não funciona. Quer dizer, nós conseguimos fazer, é um caso que eu chamo de tritributação. Você tributa a renda, depois tributa o patrimônio que foi adquirido com a renda, depois tributa o patrimônio que está na grande fortuna. É um caso, portanto, de teratologia tributária. Realmente isso não existe. Sobre a questão que o Salégio falou, sobre a questão do tratamento desproporcional, sem dúvida, e você suscita um problema importante, que é uma desproporção de forças entre o fisco e o contribuinte. Exemplos, eu posso dar dezenas. Prazo. Um advogado vai ter um prazo para a Fazenda Pública é o dobro, conta em dobro. Tá? Sempre na presunção da chamada prevalência do interesse público. Então, tudo é dessa forma. Chega uma pessoa, eu não me refiro a nenhuma pessoa em particular, eu estou discutindo a coisa em tese, ele vai e faz um lançamento de 9 bilhões. Até compreendo. Ele está sendo pressionado para fazer isso, porque senão pode alguém achar que ele fez prevaricação. Então entra com a representação contra ele. Não tem custo nenhum para ele, não tem custo nenhum para o Estado, você que se vire. Vai contratar advogado que vai se defender e aconteça o que Deus quiser. Quer dizer, não há, portanto, há uma hipótese de abusividade no lançamento. Abusividade no lançamento que caminha também no julgamento, que depois gera uma dificuldade quando você vai entrar em juízo. Então, é uma situação completamente desproporcional. Eu não falaria de tratamento como criminoso. Vai uma coisa pior do que isso. Ela vai uma espécie de dano ao seu patrimônio. Você imagine uma empresa que está autuada desse tipo, são várias, ela vai ter que colocar no balanço essa informação. Isso tem repercussão patrimonial. Isto é uma coisa grave. Quando esteve aqui o presidente da Statoil, a empresa de exploração de petróleo da Noruega, ele disse, o senhor está preocupado com o sistema tributário brasileiro? Veja de setembro do ano passado. Aí ele deu uma resposta surpreendente. Estou. Disse, qual a sua preocupação? Minha preocupação é que mude. Se deixar tudo como está, está bom. Na Noruega, ele esclareceu, nós pagamos com a alíquota de 78%. Eu presumia que não era claro se era sobre a receita bruta ou lucro. Depois eu procurei informação, aparentemente é sobre o lucro. De qualquer maneira, 78% não é uma alíquota. Ele disse, qual foi o comentário dele? Qual foi o comentário dele? O comentário dele foi o seguinte, mas isso é ótimo, porque não muda nunca. É sempre assim. Se você der a regra do jogo, eu me arranjo. Foi o que o Warren Buffett, em entrevista em abril do ano passado, na Financial Times, mencionou isso. Eu não estou preocupado com o sistema tributário, não. Eu quero que não atrapalhe meus negócios e fique mudando a cada minuto. Isso, para mim, não é um assunto relevante. Então, eu temo muito que essas coisas não aconteçam. Pergunta, por que vocês não fizeram isso quando estavam no governo? Bernard respondeu parte dele. Eu digo, olha, trabalhei muito em cima do imposto de renda. Quando eu assumi a Receita, pedi e solicitei uma assistência técnica do Fundo Monetário Internacional, que fez um relatório que começa com uma frase que dispensa a leitura do resto. A tributação da renda no Brasil é extremamente complexa. Não precisa ler mais nada. Meus amigos, vem cá. Foi o mesmo responsável pela reforma tributária na Índia, meu amigo Parth Shome. Eu digo, Parth,
complexo eu não sei o que é. O que é complexo? Se você me dizer que é complexo, é uma coisa... Mas isso não tem serventia operacional. Onde é que está a complexidade? Se eu vou contar 10 hipóteses, não, você vai me dizer uma. Porque eu tenho pouca bala. Essa coisa tem que ser uma coisa estratégica. Aí nós chegamos à conclusão que o problema era a dedutibilidade da correção monetária do patrimônio líquido. Uma coisa que parece chinês para quem não é do ramo. Mas essa coisa foi o seguinte, no PAEG, lá de Roberto Campos, o Brasil quebrado, tinha que fazer emissão de título da dívida pública, aí eles inventaram, que disse-me Campos, que era só por algum tempo, a correção monetária, essa coisa desgraçada que apareceu. E nessa mesma época, disse-me ele, que queriam isentar, porque era mais coisa de governo de bulhões, a tributação dos chamados lucros ilusórios. Aí inventaram isso. É uma perfeição. Quanto maior o patrimônio, maior a dedução próprio. A dedução, a correção do patrimônio. Quanto maior a inflação, maior a dedução. Portanto, se você combina patrimônio alto e inflação alta, você não paga nada. Eu decorei esse número. A arrecadação do imposto de renda das pessoas jurídicas no Brasil, em 1992, preço de 95, foi 2 bilhões de reais. Quer dizer, simbólica. Não existiu a arrecadação. Pois bem. Então, eu digo isso aí. Depois nós saímos com uma série de outras coisas, que eu não vou entrar em detalhe aqui, porque não há tempo para explicar do que é que foi sendo feito assim. Mas aí, como é o raciocínio? Eu vou só chamar a atenção nesse aspecto. Eu disse, olha, vamos fazer isso, mas vamos ter oposição. Porque tributo é conflito. Quem está pagando não vai gostar. Eu disse, vamos tentar inventar outra coisa. Se vocês vissem, está até divertida, até uma maneira um pouco, eu diria até, muito ortodoxa de tratar do assunto. Nós elaboramos 6 hipóteses de tratamento do IRPJ, ainda tem esse documento. Na primeira hipótese, chamada hipótese 0, não muda nada. Na hipótese 6, eram 7 hipóteses, afinal, acaba o imposto de renda. Sim? Então, vamos ver alguma coisa entre um e outro, até um pouco ortodoxa a maneira de lidar com o problema, de problematizar. Pois bem, então, aí foi onde apareceu a ideia do juro remuneratório do capital próprio, porque ele mitigava o efeito da correção e, ao mesmo tempo, tinha um subproduto importante, que era também mitigar a discrepância em termos fiscais dos juros decorrentes de empréstimo e o investimento direto. Fazer, vamos dizer assim, uma certa aproximação, dado que, como são juros fixos, você não pode ter uma aproximação real, tem uma aproximação presumida. Pois bem, então, aí fomos fazendo, quer dizer, e resultado, a arrecadação cresceu. É difícil, eu sou muito cuidadoso para dizer isso, não vou dizer que seja apenas uma coisa ou outra, não. É uma combinação de coisas. Reduzimos as alíquotas. Por isso, quando eu vejo assim, Trump reduzindo a alíquota, eu digo, isso eu já sei fazer há muito tempo. Você reduz a alíquota, aumenta a base de cálculo. E o Amador faz, mas que coisa interessante, hein? O governo está interessante. Não sei se ficou bom para você no final, não. Porque o pessoal paga imposto, não paga alíquota, não. Eu repito. Foi mencionado aqui também o Rodrigo, né? Você mencionou sobre os problemas nossos, né? Você conhece isso, sabe disso. É ali onde está o problema, né? Quer dizer, é disso que nós temos... Mas por que é que não muda isso? Porque tem uma coisa do seguinte tipo. A acomodação do judiciário, né? Vai tentar convencer um ministro do Supremo que tem que reduzir a sua competência. Ele vai xingar a sua última geração. Sabe? O Brasil são tão fortes as corporações que qualquer coisa dá algum tipo de problema que você não consegue nem imaginar por onde aparecem. E, portanto, tem todo um negócio, que é um custo. Custo tem negócio. E esse negócio não quer que mude. Tá? E põe dificuldade para que não aconteçam essas coisas. Ninguém está interessado em celeridade de nada, não. Está interessado, ao contrário, que demore. Se conta, no âmbito do direito, se conta, essa é uma piada conhecida, do cara que tinha um bom escritório de advocacia e o filho chegou lá, formou em direito, etc, etc. Chegou, foi trabalhar com ele, na primeira semana, todo animado, chegou e disse, pai, sabe aquele caso que estava aqui há 20 anos? Eu resolvi. Ele disse, maluco. Foi com esse caso que eu formei você, fiz a fortuna da família. Você vem aqui em uma semana, acaba com tudo.
É uma piada, evidentemente, mas ela é ilustrativa de como essas coisas como funcionam, né? Foi mencionado aqui, o Montoro realmente dirigiu mais a palavra para o Bernard. O Loyola falou de obrigação acessória. Esse é o problema. É uma coisa que eu ficava intrigado, muito intrigado com isso. Eu dizia, nós fizemos um avanço notável em matéria de utilização de informática e comunicação na administração tributária brasileira. O Brasil virou, inclusive, um paradigma internacional. E por que essa coisa fica tão atrasada? É porque nós avançamos muito, eu tento interpretar agora, eu apenas não compreendia isso com toda clareza, nos instrumentos, mas os conceitos ficaram os mesmos. Então, você tinha quando você tinha assim, eu faço isso, me deixo certidão negativa. Não fez nada. Não fez nada. Quer dizer, o problema continua. Há uma abusividade na obrigação acessória. Porque faz, isso não é problema, esse é problema do outro. Quer dizer, há uma relação, como é que eu diria, autoritária, assim, prepotente do Estado em relação ao contribuinte, o tempo inteiro. Se não trata disso, não resolveu nada. Vai ter uns 1000 pessoas continuando trabalhando nisso. E é aí que fica toda essa questão do chamado custo, que é deplorado por todos nesse assunto, estão aí. A outra questão que a Helga falou, sobre a questão da justiça. Sim, o problema não é só da justiça fiscal, não, é da justiça brasileira, sem dúvida nenhuma. As regras processuais são terríveis. Vocês veem quanto tempo se gasta no Supremo para decidir, como ontem eu escuto um pedaço, digo que não vou escutar mais isso não, que é perder meu tempo, né? É saber assim, se fundamenta um embargo infringente, se é uma divergência de 1 ou 2 ministros. Se é divergência, é divergência. Quer dizer, É isso que eles estavam falando. então, quer dizer, mas vem cá, isso é assunto? Isso é coisa para estar sendo discutido? Quer dizer, processo, me desculpe os processualistas que estão assistindo aqui, é o OIM. Então, você dizer prazo, isso aqui, é coisa muito simples. O cara fica discutindo como é o prazo, ou como foi dito, quando estava discutindo a questão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, recorrendo ao Código Comercial. Quer dizer, não é possível uma coisa dessa. Quer dizer, são essas coisas que atrasam o Brasil. Aí vai lá para uma reunião no Supremo, está lá o pessoal debatendo esse assunto, para saber se foi com 1 ou com 2, para saber se cabe o embargo ou não cabe o embargo, para depois discutir o embargo. Aí você gasta 2 dias para discutir essa coisa, que é uma coisa que tem que ser respondida numa instrução normativa. Eu estou dramatizando. Para discutir embargo infringente, que foram extintos, mas ficou no regimento do Supremo. Quer dizer, são discussões esquisitas, discussões estranhas. O Brasil perdendo tempo com tudo isso, com vai e com vem. Bom, e na questão, o Bernard falou sobre o sucesso que teve a reforma tributária de 65. Bernard, você não era nascido, eu era, viu? Ali era como militar, viu? Nascido era. Nascido ele é. Nascido eu era. Nós somos colegas no primário, acho que somos do mesmo ano. Ué, pensei que você era muito mais velho que ele. Não, é que ele está ótimo. É que ele está ótimo. Bom, mas então, voltando ao que eu estava dizendo, é o seguinte, naquele tempo era com Castelo Branco. Qual foi o mal? Por que ficou o ISS? O Bernardo deu uma explicação correta sobre o projeto original, como também era a origem, mas tem uma outra questão que era posta. Essa discussão eu posso dar o testemunho. A grande mudança que se fez ali foi uma mudança com a corporação, que foi a eliminação da participação dos fiscais nas multas. Isso provocou uma verdadeira guerra nacional. E quem fez isso só podia fazer um governo militar, foi Castelo Branco. E começou também uma reação com a questão federativa e coisa desse gênero. Lembrar que na base de apoio de dos governos militares estava o Partido Libertador do Rio Grande do Sul, de fundo federalista. E então, não vai acabar com os municípios, não. No Brasil tem a ideia do municipalismo, essa expressão, como será chamado, movimento municipalista. Como é que é a expressão? O município é a célula máter da nação. Era esse o slogan. Então, e os municípios vão ficar com que imposto?
Aí dá um jeito aqui, põe, separa civis, já tem um fundamento ainda que frágil, doutrinário, põe aqui, põe acolá. Quer dizer, agora, hoje em dia, se alguém dizer, vamos juntar essas coisas. Quer ver eu colocar uma questão aqui dentro que vira uma explosão? Isso não fere o Pacto Federativo? Que é posso garantir a você, o pessoal que é do ramo do direito aqui, vê que esse é um espaço notável para discutir sobre o plano do Pacto Federativo, que é cláusula pétrea. É verdade, nós chamamos dois dos maiores constitucionalistas do Brasil que disseram que eles entendem que não fere. Tudo bem, então Okay. eu posso lhe arrumar posso lhe arrumar dois que vão dizer que não, agora, e devo dizer o seguinte, nem esses dois, quem vai decidir é o Supremo. Sim, eu sei. De acordo. Ou seja, o Supremo decidirá em algum momento. Eu lhe digo uma coisa seguinte, se hoje o arcanjo tutelar, o Gabriel, chegasse aqui e dissesse, olha, o Brasil deve ter a seguinte estrutura tributária. Isso aqui foi feito no céu, no paraíso. Aí disse, e outra coisa, já convenci todos os deputados e senadores, está todo mundo de acordo. Qual é a garantia que você tem que daqui a 20 anos uma composição específica do Supremo não vai dizer isso é inconstitucional? Nenhuma. Nenhuma. O tempo inteiro, quer dizer, se essas coisas não são resolvidas, você tem uma insegurança permanente. Eu não estou dizendo que a segurança tem que ser, que é um valor absoluto. Não, eu não chego a isso, não. Eu falo da incerteza. E é claro. Mas também não pode ser uma opção. Um querido tributarista amigo meu me dizia, mas Everardo, essa coisa tem que ser assim, o mundo é inseguro. Eu digo, mas você não fica fazendo piquenique na rocinha, não, né? Isso, não. Eu digo, o ponto significa dizer o seguinte, você tem, sua meta é tirar a insegurança, não o contrário, a despeito de saber que isso é impossível. Quer dizer, não é o inverso, não. Quer dizer, então, se eu não consigo deter essas possibilidades, eu não vou a caminho nenhum. Qualquer solução está sujeita a uma contestação absoluta. Bem, acho que vou dar por encerrado. Acho que tem uma discussão extraordinariamente rica aqui. Para quem não é tributarista, eu acho que a riqueza não está nos detalhes, mas justamente em visões sobre o problema, que são visões bastante diferentes e que têm decorrências do ponto de vista político muito diferentes. E é sobre essas decorrências políticas que o país tem que se debruçar, os candidatos, os partidos, etc. Eu queria agradecer muitíssimo o Bernard e o Everardo, porque essas duas visões foram expostas aqui com um grau de qualidade raras vezes vistas. Então, muito obrigado. O convite para vocês voltarem está sempre aberto. Muito obrigado.